A gente só vai conseguir revolucionar isso dando educação para as pessoas, porque na mineração os funcionários tinham primário, no máximo ginásio, era muito básico a educação deles. E o que vocês fizeram assim na prática para educar esse pessoal? E aí eu tive uma grande ideia que foi o seguinte, falei, todo mundo que quiser estudar eu pago metade. Com muito prazer que a gente recebe hoje o Otávio Euler, que é um empresário que realizou e é realizado e investidor profissional. Ele fez uma revolução na empresa familiar, vendeu essa empresa por algumas centenas de milhares de reais e hoje carrega o propósito de levar a educação financeira para o público brasileiro aí de baixa renda. Espero que a gente possa ajudá-lo nesse propósito, que é um propósito muito nobre. Essa foi a grande sacada. Já que eu não sei nada, eu vou aprender com os funcionários. E fui para o chão de fábrica. E é muito importante isso porque é no chão de fábrica que as informações acontecem. É lá que você sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Só que eles passam para o chefe. O chefe pega essa informação, retém ela para ele e passa para o gerente só o que é bom para ele. O gerente faz a mesma coisa e passa para o diretor só o que é bom para ele, que faz a mesma coisa. Então, quando a informação chega na cúpula, ela já está completamente distorcida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio e você está na Diretoria, o podcast que ensina gestão e inspira gestores. Nossa saudade danada da Isa. A gente está mais um episódio aqui esperando a volta dela depois da licença com a Lulu. Então a gente está muito feliz de receber o Otávio aqui hoje. Otávio, seja muito bem-vindo. Acho que a gente pode começar contando um pouco aqui da sua história, da sua relação familiar e de como você fez essa revolução nos negócios até chegar ao patamar que você está aqui hoje. Eu nunca me imaginei estar aqui. E eu era o playboy, só queria saber de curtir a vida. Aí o meu irmão falece num acidente de paraquedas, ele já trabalhava na empresa. E isso foi num sábado, na segunda-feira, o meu pai vira para mim e fala aqui, acabou, agora eu e você, vem para dentro da empresa. Eu chego lá na empresa, olho e falo, eu não sei nada. Pô, então já que essa foi a grande sacada, já que eu não sei nada, eu vou aprender com os funcionários. E fui para o chão de fábrica. E é muito importante isso porque é no chão de fábrica que as informações acontecem. É lá que você sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Só que eles passam para o chefe. O chefe pega essa informação, retém ela para ele e passa para o gerente só o que é bom para ele. O gerente faz a mesma coisa e passa para o diretor só o que é bom para ele, que faz a mesma coisa. Então, quando a informação chega na cúpula, ela já está completamente distorcida do que é a realidade. E aí eu cheguei lá e eu lembro do meu pai falando, você vai trabalhar de uniforme. Eu falei, mas eu sou o diretor da empresa, você vai trabalhar de uniforme. E durante anos eu trabalhei de uniforme. E é muito interessante que na sexta-feira tinha um bar aqui em Belo Horizonte, chamava Zeppelin. Todo mundo ia para o Zeppelin, se reunia a partir de 6, 7 horas. Ficava na rua, os bares antes ficavam na rua, tomavam a rua assim. E eu chegava lá de uniforme, da mineração, escrito Otávio aqui, e eu tinha vergonha no início. Depois eu passei a ter orgulho, porque aquilo era a minha vida, né? E uma coisa muito interessante também que aconteceu foi que um dia um amigo meu virou para mim, que já tocava a empresa dele, e virou para mim e falou, vamos ter uns cursos, umas palestras que estão acontecendo no Ouro Minas, você não quer ir não? Aí eu falei, quero. E ali abriu a minha cabeça, porque as pessoas começaram a falar de meritocracia, as pessoas começaram a falar de time, de recursos humanos, e aquilo é muito interessante porque muita gente foi e talvez não tenha influenciado eles. Não absorveu nada, né? E eu abriu a minha cabeça. Então, depois daquilo, como eu gostava de ler, eu comprei os melhores CEOs do mundo, que era Jack Welch da GE, que era o Warren Buffett. Só que eu tive uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que eu também percebi. Não adianta você ser bom se o seu chefe é ruim. Porque o que ele faz? Em vez de ele te incentivar a crescer, ele te tolhe, porque ele fala, eu vou perder o lugar para ele. E o meu chefe era o meu pai, que era o dono da empresa. Então, quando eu vim com essa teoria dos livros, e ele falou assim, pode aplicar, foi mais fácil, né? Foi bem mais fácil. Agora, você convence um,
depois você convence 2. Só que do outro lado, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma palestra, não posso dizer de uma palestra, eu quis fazer a primeira mensagem. Comunicado oficial para a empresa. Comunicado oficial, como a empresa agiria dali para frente. Eu tinha escrito algumas ideias e na hora que eu subi no palco e tinha 400 funcionários e eu comecei a ler, eu comecei a tremer. Porque a energia que eles passam é um negócio muito louco. E você não pode esquecer que lá no meio deles tem o cara do sindicato conversando com eles e falando aqui, é tudo mentira. Esse cara só está interessado em dinheiro, ele está querendo nos prejudicar, e etc, etc, etc. Então você tem que falar e agir. E você tem que falar 1, 2, 5, 10 vezes. Aí você convence uma pessoa, você convence outra, aí esse não acompanha. Uma coisa muito interessante também que eu tenho para falar é o seguinte, não adianta eu falar para 300 pessoas o que eu acredito e está muito claro na minha cabeça, porque as pessoas interpretam de maneiras diferentes. Então você acha que você passou o recado, e você não passou recado nenhum. Então por isso que você tem que falar e agir, falar e agir. Aí a coisa vai. Uma outra coisa muito importante que aconteceu na minha vida, eu até liguei para ele hoje, era meu engenheiro químico, ele chamava Gleison, ele era o professor em Pedro Leopoldo à noite, ele era engenheiro químico, acho que ele ensinava matemática, eu não lembro. E ele virou para mim e falou o seguinte, a gente só vai conseguir revolucionar isso dando educação para as pessoas, porque na mineração os funcionários tinham primário, tinham, no máximo, ginásio, era muito básico a educação deles. E o que vocês fizeram, assim, na prática, para educar esse pessoal? E aí eu tive uma grande ideia, que foi o seguinte, falei, todo mundo que quiser estudar, eu pago metade, porque não adianta você pagar tudo, porque as pessoas não dão valor. Eles têm que enfiar a mão no bolso, e aí eles dão valor. E depois dessa história toda, 7 formaram na universidade. Alguns a partir do primário, alguns a partir do ginásio, outros a partir do científico. Mas o mais interessante é, quando eles chegaram na universidade e eles começaram a ouvir o que eu estava falando dentro da empresa, foi bem mais fácil, porque eles voltavam para dentro da empresa e falavam o seguinte, não, o que ele está falando está acontecendo lá fora. O sindicato está errado, porque o sindicato, eles preferem que as pessoas continuem ignorantes para simplesmente não questionar. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas falavam que os generais também não davam educação para as pessoas, porque é muito mais fácil você manipular quem não tem educação. Lembrete rápido aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente. Me conta aqui um pouquinho a questão da venda da empresa. Como é que foi isso? Porque é um negócio que, assim, não vejo, a gente vê muito empresário, e você falou isso muito comigo nas conversas que a gente teve preliminares. Tem muito empresário ou dono de empresa que às vezes parece que tem medo de soltar o negócio, de prender o negócio, e você veio com uma cabeça diferente, né? Você já, desde o início, você já tinha essa intenção. Eu nunca vi aquilo como a minha empresa. Eu vi aquilo como um ativo que eu quis vender desde o primeiro dia que eu estava lá. Obviamente, eu não contei isso para ninguém. Só que o que eu pensei eu tenho que vender ela no melhor momento dela. E aconteceu uma coisa muito interessante, que a maior empresa de cal do mundo, que é uma empresa belga, que chama Loist, aqui no Brasil se fala Luache, mas o nome dela é Loist, ela entrou no Brasil comprando a Votorantim, que era a maior empresa de cal do Brasil. E o que ela fez? Quando ela entrou no Brasil, ela chegou e virou para todos os concorrentes dela e falou, eu estou falando 2002, 2003, eu pago R$1 milhão para conhecer a sua empresa, porque eu quero comprar a sua empresa. Depois eu percebi que ela não queria comprar a minha empresa, ela simplesmente queria conhecer todos os concorrentes dela, quanto que tinha de reserva de mineral, quanto que, entendeu? E mas R$1 milhão naquela época era muito dinheiro. Então eu falei, cara, ainda não falando para ninguém que eu queria vender. Estava na minha cabeça. Eu falei, é o momento de vender. Convenci o papai, porque nós tínhamos 70% da empresa e a gente tinha uns sócios que tinham 30% da empresa.
E rolou uma coisa muito interessante também, porque o papai a vida inteira falou, eu não vendo, isso aqui faz parte da minha vida e tal. E os sócios, como tinham 30%, eles também pensavam em vender, né? E eu lembro que o papai uma vez marcou uma reunião para a gente discutir se ia vender ou não a empresa. Ele falou, eu tenho certeza que o meu sócio não vai querer vender também. Só que eu fui lá, sem ele saber, e conversei com o sócio e com o filho. E falei o seguinte, é a oportunidade de vocês saírem da empresa. Vocês vão querer ser minoritários até quando? Nós vamos ter uma reunião daqui 3 dias, vai ter uma votação. E então a gente foi para a reunião já sabendo que o papai ia perder. Aí o papai faz aquele discurso muito bonito e tal. Leão, quando a gente começou, a gente não tinha nada e tal, pá. No final da história, ele falou, vou colocar em votação só porque o Otávio quer. Colocou em votação, só que já estava armado. 3-1, ele perdeu. Eu lembro da cara dele até hoje, de desapontamento. Só que o que aconteceu? A Luache, simplesmente, ela fez uma proposta ridícula. Só que todos nós achávamos que aquela sociedade estava acabando naquele momento. Quando a empresa foi fundada, apesar da gente ter 70% e o sócio 30%, o papai deu 50% para ele em poder, porque ele colocou no contrato social assim, as decisões vão ser tomadas em conjunto. Então, o contrato social é uma coisa extremamente importante. E uma coisa que Thaís, minha sócia, está quase pulando a cadeira, porque é o jurídico aqui. Tá... E olha, uma coisa muito importante que um amigo do meu pai me ensinou, que isso eu guardei para a minha vida inteira. Quando você vai formar uma sociedade, tá todo mundo animado, pô, sociedade, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar ricos juntos. E você tem que colocar no contrato social o seguinte, se a sociedade não dá certo, como nós vamos desfazer a sociedade? Essa é a primeira cláusula que tem que estar no contrato social. Porque na hora que tem a briga e não tem isso aí, meu amigo, a empresa vai para o buraco. Bom, voltando ao assunto da venda, acabou que a Luache não nos comprou e aquilo que eu te falei no almoço aquele dia, e eu continuava com a placa lá, vende-se. Só que, não comprou não? A gente tinha um forno de 200 toneladas de cal, mais a mineração. Você falava, agora eu vou te mostrar. Nós construímos um segundo forno de 400 toneladas. Aí o mercado falou assim, olha, eles não estão brincando não. Obviamente eu não sei construir forno, tem todo pessoas maravilhosas que nos ajudaram, os amigos do meu pai que formaram com ele engenharia. O cara foi diretor técnico da Lafarge Mundial durante muitos anos. Ele fez o segundo forno para a gente. Ele descobriu que a Lafarge ia parar um forno de cimento de 400 toneladas. Então a gente construiu esse forno muito barato, o segundo forno. E aí a ICAL, que era a segunda maior empresa de cal do Brasil, percebeu esse movimento e falou, eu vou comprar antes da Luache voltar. E aí comprou vocês. Comprou e foi muito interessante porque o papai virou e falou assim, eu não assino. Eu não assino. Putz. Aí eu falei, mas agora aos 44 do segundo tempo, se você não assinar, você vai arrumar alguém para tocar isso junto com você que eu não vou trabalhar mais aqui. E quando você está vendendo uma empresa, eu nunca tinha passado por isso, você entra numa sala nessa época foi Araújo Fontes, que é uma empresa de M&A, às 10 da manhã e só sai às 11 da noite. Fica um tanto de advogado brigando, cláusula, não sei o quê. Você come hambúrguer lá em cima da mesa e tudo. E tem um negócio que chama escrow account, que é o comprador exige que você deixe um dinheiro separado, aonde que os dois, para usar esse dinheiro, têm que assinar. Porque se tiver algum um passivo oculto, ela tira desse dinheiro. Tipo uma garantia. Tipo uma garantia, exatamente. E o comprador quer que seja a maior escrow account possível e o vendedor quer que seja a menor escrow account possível. Mas eu sabia o preço que eu ia receber, eu comprei aqui e eu, Otávio, recebi meu primeiro dinheiro. E ali a minha vida mudou, porque eu comprei ações, aí... comecei a receber dividendo e realmente as coisas... Mas seu pai, puto com você? Meu pai ficou 4 meses sem olhar na minha cara. Ele vendeu a empresa.
E isso para mim foi muito difícil. Isso foi em 2007. Em 2016, o meu pai já muito doente, ele entra na minha sala com cadeira de roda, um enfermeiro empurrando, de oxigênio, e vira para mim e fala assim, eu estou aqui para dizer que você tinha razão. Era o momento certo. Isso para mim, ele tirou um peso das minhas costas. E ele faleceu logo depois. Então, assim, foi lindo. Eu até me emociono porque realmente foi especial. Foi especial. Bom, vendemos a empresa em 2007. O meu pai, depois de 4 meses brigado, ele entra na minha sala, quer dizer, e ele mudou ali para Antônio de Albuquerque, ele fez o escritório, não me perguntou nada e tal. Fez a minha sala, obviamente, virou para mim e falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, ação, com certeza. O meu pai, o melhor amigo dele, era dono de uma corretora, que era a maior corretora na época em Belo Horizonte, chamava Rui Lage Corretora. E o Rui Lage, depois o irmão desse cara virou prefeito de Belo Horizonte, chama Rui Lage. Isso é uma coisa muito interessante também, porque esse cara ensinou, eu vou falar o nome dele, chama Antônio Carlos Lage, a gente deve muito a ele, o apelido dele era Tonico Lage, ele ensinou o papai a comprar ação. Olha que coisa interessante, ele ensinou o meu pai a comprar ação, a agir, porque o mercado financeiro é muito mais emocional do que técnico. É o que eu contei aquela hora, né? Você tem que comprar quando está caindo e vender quando está subindo. Só que é contraintuitivo. O que as pessoas fazem? Quando está todo mundo ganhando dinheiro na bolsa, chega no bar e fala, não, eu estou ganhando muito dinheiro, vai todo mundo comprar a bolsa. É o momento que você está vendendo. E quando está todo mundo vendendo, por desespero, o Lula vai ganhar, é o momento que você está comprando. É muito louco, porque isso é contraintuitivo. Bom, mas no final da história, como que alguém ensina outra pessoa a agir e ele mesmo não age da mesma maneira? Isso eu não sei te explicar. Bom, então papai comprava ação desde 1972 e no sentido chama buy hold, que é segurar. Comprar, sentar em cima e segurar. E eu falei, vamos para a ação, porque você sabe fazer, e todo amigo meu que tem reflorestamento ganha muito dinheiro. E aí eu falei, vamos mexer com o reflorestamento. E eu lembro, muito interessante isso, eu visitei 50 fazendas no norte de Minas até comprar a primeira. E como eu não sabia nada de fazenda, eu virei para um amigo meu que entendia de fazenda, de gado, não tinha nada de reflorestamento, e virou e falou o seguinte, ele falou, você pode ir comigo visitar a fazenda? Eu lembro das primeiras fazendas que eu fui visitar no norte de Minas, ele me mostrava umas fazendas com cachoeira. E cachoeira é a última coisa que você pode ter dentro de uma fazenda. Você tem que deixar 50 metros de um lado e 50 metros do outro. Então você perde uma área da fazenda. E larguei ele, contratei um corretor profissional e fui visitando. Fomos para o reflorestamento. Tem um cara que foi muito importante também, que ele chama Mauro Tunes. O Mauro Tunes era dono da RM Sistemas. Ele vendeu a RM Sistemas antes de mim. O sócio dele, Rodrigo Mascarenhas, foi o cara que me apresentou a Araújo Fontes, que tinha vendido a RM Sistemas. E o Mauro foi o primeiro cara que me levou numa fazenda de eucalipto, porque ele tem uma fazenda linda lá perto de Diamantina. E me apresentou o Baltazar, que virou o meu sócio. Eu nunca tinha plantado eucalipto na vida. E o Baltazar era um consultor de eucalipto. Então você contratava ele te ensinava a plantar eucalipto, mas você pagava ele por mês. E aí veio a grande sacada que eu aprendi na vida quando eu implementei a participação de resultados da minha empresa, que é dando que se recebe. É dando que se recebe. E eu virei para o Baltazar e falei, você não vai ser o meu consultor, você vai ser o meu sócio no reflorestamento. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas eu não estou te pedindo dinheiro. Eu quero a sua inteligência. Então, eu vou comprar a fazenda, a valorização da terra é minha, e eu vou te dar 20% do lucro líquido
do que a madeira gerar. Então eu virei para ele e falei, você planta a melhor fazenda de eucalipto que você já plantou na vida, porque o Baltazar trabalhou a vida inteira plantando eucalipto numa siderúrgica que tem em Sete Lagoas, chama Siderpa, uma grande siderúrgica que tem lá. E, bom, foi o negócio que eu mais ganhei dinheiro na vida. Na verdade, também tem uma coisa, eu não quero ter mais nada, porque eu aprendi que, e isso quem me alertou a isso foi o Marco Antônio Patrus, que eu tenho uma expertise que eu aprendi naturalmente, que é colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Então eu consigo ter uma qualidade de vida excepcional enquanto o dinheiro trabalha para mim. Isso não significa que eu tomo decisões sozinhos. Quando meu pai faleceu, meu irmão faleceu, o poder é solitário, né? Quando você tem que tomar uma decisão, eu já ouvi isso de N CEOs. O poder é solitário, a decisão é sua. E eu contratei 2 family office, que tem pessoas muito mais qualificadas do que eu lá dentro, talvez não tenha tido a oportunidade que eu tive, então eu uso eles como meu conselho de administração. Toda decisão que eu tomo, primeiro eu consulto os meus advogados, depois eu consulto eles, e mesmo assim eu erro. Então, para você ver como é difícil você ganhar dinheiro. Não é fácil. Mas depois que o livro do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, chama Snowball, que é a bola de neve, ela começa pequenininha e ela vai crescendo, e a partir do momento que ela está do tamanho tal, entra uma coisa que é fundamental, que chama compound, que é juros em cima de juros. Então, se você tem tempo, paciência, é inevitável de você ganhar dinheiro. Agora vamos falar daqui para frente. Você falou de livro aí, eu quero falar de Psicologia Financeira, que é um livro que é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida. E você falou que foi um livro que te ensinou muito e que inclusive é inspiração para falar daqui para frente, que você falou que tem um sonho de educação, né? O que eu li naquele livro foi exatamente o que eu acredito. Que é? O mercado financeiro, você não vence no mercado financeiro sabendo aplicar dinheiro. Você vence no mercado financeiro controlando as suas emoções. E eu brinco muito que quando eu vou ensinar, por exemplo, meu personal trainer, eu estou ensinando ele a investir. O que eu viro para ele, a primeira pergunta que eu faço é: você tem estômago? Aí o cara, o que significa ter estômago? Ter estômago é o seguinte: seu dinheiro pode cair 40% o ano que vem. Por exemplo, está todo mundo feliz, a bolsa não para de subir, né? Se o Lula ganhar, a bolsa vai cair entre 20% e 40% o ano que vem. Tem que ter o estômago para assimilar isso e estar comprando. Aí eu volto na grande lição. Eu tenho 2 lições que o Warren Buffett me ensinou. A primeira é: nunca perca dinheiro. Na verdade, 3. A segunda é: não esqueça a primeira. E a terceira é essa: quando está todo mundo corajoso, tenha medo. Quando está todo mundo com medo, seja corajoso. Tem N citações, né? Tem que saber trabalhar com o dinheiro barato que está no mercado. Você tem que saber alavancar o seu dinheiro. Então, quando eu fui lá para o norte de Minas pegar o dinheiro da Sudene, quando eu descobri que os juros na Suíça hoje é 1% ao ano e eu uso esse dinheiro para comprar coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo, eu comprei um apartamento em Portugal para ganhar o Golden Visa, que é aquele cidadão lá. Para virar o cidadão português. Eu peguei dinheiro a 1%, comprei um apartamento em Portugal, coloquei ele no pool do hotel e que me dá 7%. Então, eu pegava 6% e ia pagando o imposto, né? Uhum. E você tem que saber lidar com a alavancagem. Em geral, as pessoas que fazem a alavancagem perdem dinheiro. Vou dar um outro exemplo agora. Eu comprei um apartamento, meus filhos estudam em São Paulo, eu comprei um apartamento para eles. Eu fui no Itaú e falei: você me empresta dinheiro a quanto? O Itaú falou: eu te empresto dinheiro a 13%. Aí eu pensei, se eu aplico a 15% e ele me empresta a 13%, para que eu vou tirar o meu dinheiro do bolso e pagar? Eu pego a 13%, ganho 2%.
Lembrete rápido aqui, deixa o like e se inscreve no canal porque ajuda demais a gente. E aí a pergunta que eu quero fazer pro Otávio é como é que é a questão de relação de pai e filho, assim, o que você aprendeu com essa relação, o que você dá de recomendação para quem tá vivendo isso hoje, uma sucessão familiar? Olha, eu vou te dizer que não foi fácil, eu vou te dizer que eu tive a sorte do meu pai acreditar em mim, inclusive nos feedbacks que eu estou recebendo dos meus antigos funcionários, eles sempre colocam assim: ainda bem que o doutor Ricardo acreditou em você, mas eu tive que, quando eu comecei a implementar a meritocracia, eu tive que mandar o meu tio, o irmão dele, embora. Eu tive que mandar o meu primo de primeiro grau embora. Não porque eu não gostasse deles, eu gostava. Mas como é que eu posso falar em meritocracia, sendo que o maior salário da empresa era do meu tio e ele não era um cara... Ele era uma pessoa maravilhosa, mas eu estou falando dentro dos negócios. Ele não era um cara produtivo. Então, você tem que dar exemplos. Quando eu tive que mandar o advogado que tinha começado com meu pai, que tinha 30 anos de empresa, embora, claro que teve muitas resistências do meu pai, muita, mas eu acho que, como é que eu vou te dizer, no dia a dia, você fala, eu vou fazer isso e vai dar esse resultado. E a coisa acontece, ele começa a acreditar mais em você. É uma coisa a médio e longo prazo. Mas eu já ouvi de amigos meus que têm pais extremamente poderosos que viraram para mim e falaram: meu pai nunca deixou eu crescer. E tem aquela coisa, debaixo de uma árvore grande nunca nasce outra, né? Então eu acho que isso é muito da inteligência emocional do seu pai, né? O papai acreditou em mim. E é muito interessante que agora, quando eu vendi o reflorestamento há 2 anos atrás, o Baltazar, meu sócio, veio me confessar uma coisa que eu não sabia. Porque ele virou para mim e falou: quando a gente começou no reflorestamento, o seu pai me chamou na sala dele sem você saber e falou o seguinte: Baltazar, o Otávio é muito impetuoso, então controle ele. E hoje eu tenho muito orgulho dele estar lá em cima e ver que a gente ganhou muito dinheiro com o reflorestamento, muito dinheiro, realmente. Eu acho que você, como pai, você conhece os seus filhos. Eu acho que você sabe quem é a pessoa que vai tocar o seu negócio ou não. E, na verdade, o meu filho hoje é uma pessoa que gosta do mercado financeiro e eu sei que é ele que vai tocar os negócios. E eu estava pressionando a minha filha para ela ser igual ao meu filho. Só que ela não gosta de mercado financeiro. E a nossa relação estava se distendendo demais. E eu estava outro dia em Miami, vendo uma lua cheia no mar, um negócio surreal, e me veio uma luz que eu falei assim: eu estou completamente errado. E a minha filha estava na Dinamarca, em Miami, 1 hora atrás do Brasil, então eu vou dizer que estava 6, 7 horas na frente. Eu liguei para ela e ela atendeu. Eu estou dormindo aqui, são 5 horas da manhã. Eu falei: você vai ouvir o que eu tenho para te dizer agora. Aí ela falou: pode falar. Eu falei: a sua única obrigação é ser feliz. E com isso, ela desabrochou de uma maneira que hoje ela já está com a sala dela, ela está fazendo o que ela gosta, que é pintar cerâmica. E eu quero que ela seja feliz pintando cerâmica, porque você só se dá bem na vida fazendo o que você gosta, o que você ama. Eu não consigo ver ninguém fazendo o que não gosta e se dando bem na vida. Não existe essa possibilidade. Cada um nasceu para fazer alguma coisa. Não adianta você forçar uma pessoa a ser o que ela não é. É simples assim. Então, você, pai, na minha opinião, modesta opinião, saiba analisar os seus filhos e perceba quem tem e quem gosta do quê. Porque, na verdade, o que a gente mais quer como pai é o sucesso dos filhos, é que eles sejam felizes. Isso é o mais importante. Você não pode obrigar a pessoa a querer fazer o que ela não quer. Então, eu acho que a primeira coisa que o pai tem que saber é analisar os filhos e, com isso, moldá-los da melhor maneira possível. Agora, quem dera, ninguém é pai perfeito, né? A minha filha tem 24 anos, eu demorei 24 anos para perceber isso.
Eu acho que você tem que ouvir muito, né? Isso eu aprendi na vida. Apesar de ser uma pessoa que falo muito, mas eu sei escutar. E é muito importante você saber escutar. Muito, muito importante. Agora, eu fiquei sabendo que você ficava pé da vida que te chamavam de herdeiro. E aí a gente teve até uma conversa recente, né, da diferença de um herdeiro versus sucessor, ou seja, quem consegue... É uma verdade, porque eu só deixei de detestar a palavra herdeiro e passar a respeitar a palavra herdeiro, inclusive ser agradecido com muita terapia. Porque o que acontece, na minha opinião, as pessoas, em geral, elas não conseguem vencer na vida. Os meus amigos, porque amigos você faz na infância, né, na juventude, de escola. Então era muito fácil para as pessoas virarem e falar assim: o Otávio teve muita sorte, ele é herdeiro. E aquilo me machucava muito, porque ninguém sabe tudo que eu estou contando aqui, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo que estava dentro da minha cabeça para chegar aonde eu cheguei, né? Mas hoje eu agradeço, eu sou herdeiro mesmo, N pessoas são herdeiros. Em geral, as pessoas que são chamadas de herdeiro perdem o que receberam, né? Eu tive a capacidade de fazer crescer algumas vezes o que eu recebi. Então isso para mim agora é um elogio, não é mais um xingamento. Mas durante muitos anos aquilo me machucou muito. Eu tive que fazer algumas terapias para absorver aquilo, porque eu falava, não é possível que as pessoas não enxergam o que eu fiz e estou fazendo. E depois de muitos anos agora eu estou tendo respeito. E eu também não sei te dizer por que agora eu estou tendo respeito. Isso acontece, eu acho que naturalmente, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que você quase foi sócio do André Esteves. Não, isso é uma brincadeira, porque o André Esteves comprou a Family Office, que eu fazia parte, que era um banco suíço, chamava Julius Baer, tem uns 6 meses, e ele chegou lá e esse dia eu estava completamente inspirado, e só eu falei na reunião, e foi muito interessante, porque no final da reunião eu estava tão empoderado que eu tinha um voo marcado de volta em Congonhas para as 4 horas, eu acho, e o almoço era de meio-dia às 2. Aí deu 2h20 e eu falei, olha, eu tenho que ir embora, porque eu vou perder meu voo. Aí ele falou, mas você já está indo embora agora? Eu falei, claro, André, você não me empresta seu avião, eu tenho que ir de azul, né? E é muito interessante, porque isso é uma coisa que eu quero falar também, deixar um recado, que é muito importante, gente. Tem muitos amigos meus que têm dinheiro em Family Office, mas eles não sabem usar a Family Office. E isso é uma coisa que eu também aprendi a usar. Vou dar um exemplo. Os maiores gestores do Brasil, se eu pegar o telefone e ligar para ele e falar, eu queria que você me recebesse aí, porque a gente quer trocar uma ideia, eu não passo nem da secretária dele. Só que como a Family Office tem bilhões de gestões de N famílias, quando a Family Office liga para marcar com essa pessoa, simplesmente a pessoa recebe, porque ela tem interesse nesses bilhões de reais da Family Office, né? E todo mês eu vou a São Paulo, ou de 15 dias, ou de 20 dias, e marco reuniões com os maiores cérebros do Brasil. E, querendo ou não, você conversando com essas pessoas, vai entrando por osmose, vai entrando e a sua cabeça vai abrindo de uma maneira que é surreal, assim. Você me deu uma lição outro dia. Como é que você conhece a pessoa? O que você faz? Que você abaixa e pede? Isso é fundamental. Essa lição eu guardei. Queria que você repetisse aqui. Eu faço questão de repetir porque isso você tem que ter uma humildade de toda vez que você encontrar uma pessoa melhor do que você... Porque quando ela te recebe, ela sabe que você está no mesmo patamar dela. E quando você chega lá e fala o seguinte, eu tenho isso é dom, eu não sei te dizer, eu abaixo o meu olhar e viro para elas e falo que eu estou aqui para aprender, você pode me ensinar. E o ser humano ele tem a necessidade de passar conhecimento. Por isso que existem palestras, por isso que existem livros, porque todo mundo quer passar o conhecimento. E eu estou aqui também para passar um pouco do meu conhecimento, modéstia à parte. Então, quando você abaixa o olhar e fala, me ensina, o olhar do outro brilha
e ele fica 1 hora, 2 horas contando a história dele. E é um negócio maravilhoso, assim. Eu acho que todo mundo deveria... eu vou ter um caso interessante, esse eu quero contar. Um amigo meu fez o aniversário dele de 50 anos numa praia no Caribe, me chamou, eram 15 casais, todos conhecidos, de repente chegou uma pessoa lá que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, e aí eu comecei a perguntar quem é essa pessoa, quem não é. Eu posso citar nomes? Pô, lógico. Aí era o Pedro Faria, que foi da TAR por muitos anos, depois foi CEO da BR Food, e aí eu não perdoo. Quando eu vejo um cara desse, eu sentei do lado dele, usei essa técnica e falei, me ensina. E fiquei 2, 3, 4 horas sugando o conhecimento dele. Até o momento que ele virou para mim e falou, Otávio, adorei bater no papo com você, mas eu quero divertir. A gente está numa festa. Vou contar uma outra historinha rápida, porque eu fui visitar um fundo no Rio de Janeiro que chama Adams, do Márcio Appel. Adam. Esse cara tocou o Fundo Galileu do Banco Safra há muito tempo. E eu vou te dizer que eu fiquei 2 horas lá e eu não entendi absolutamente nada que o cara falou. Eu saí de lá achando que eu era um imbecil, porque ele usava tanto termos técnicos e tudo, que eu não entendia absolutamente nada. Mas na hora que eu estava saindo, ele virou para mim e falou o seguinte, ei, tem uma coisa para te dizer, estou comprando Facebook. Facebook eu seguro até hoje, inclusive estou comprando mais, você caiu, eu estou ganhando 220% disso. Essas empresas que eu estou contando essa história lá fora, eu compro muito menos, porque eu fico com medo. O cara vira para você e fala, compra a NVIDIA. Você nunca ouviu dizer, você vai comprar, mas você compra pouco, né? E o que eu falo temos que estar do lado de pessoas melhores do que nós o tempo inteiro. Você tem que estar conversando com pessoas melhores do que você o tempo inteiro. É isso que te faz crescer e te faz aprender. Agora, você tem que ter a humildade de querer aprender, né? E eu quero aprender o tempo inteiro. Eu adoro aprender. Eu estou aprendendo aqui com você, a gente já conversou umas 2, 3 vezes, você me ensinou um tanto de coisa, eu te ensinei outras coisas, e é assim que a evolução, assim que o mundo evolui, né? Bom, Otávio, e aí você falou muito de tomada de decisão aqui, de emoção, de conseguir contornar essas emoções. A gente queria entender o que você faz no seu dia a dia, o que te ajuda a ter esse equilíbrio, a ter essa capacidade de realmente, vamos dizer assim, abaixar a bola, colocar a bola no chão para tomar decisão, principalmente nesse mundo de investimentos. Não, na verdade, por mais que eu tenha a teoria e a prática, toda vez que a bolsa derrete 40%, eu sinto. Claro que eu sinto. Você vê o seu dinheiro derretendo. Mas eu sei que as empresas estão lá, elas continuam produzindo, elas continuam vendendo, elas continuam tendo lucro, que eu volto a repetir, é apenas um número. Mas mesmo eu explicando isso para vocês, eu sinto, todo mundo sente. Mas o que você tem que ter é a certeza absoluta que se você está investido numa empresa boa, ela vai continuar existindo. Olha o que nós passamos, pandemia, em 2008 ou 2009, que o crash. O mundo não acaba, o mundo continua existindo, as pessoas continuam existindo, e aí você tem que ter essa força emocional de falar, eu continuo investindo nela, porque eu acredito na empresa. Agora, se realmente você está investido numa empresa que não é uma empresa boa, vai virar pó. Mas você não precisa de uma crise para isso, né? Assim, se você tiver essa percepção de que a empresa não é uma boa empresa, você tem que sair o quanto antes. Agora, realmente, eu acho que eu aprendi isso dentro de casa. Porque como meu pai investe desde 72 na Bolsa de Valores, eu vi várias crises acontecendo e ele mantendo a mesma atitude em relação a isso. Isso vai passar e vai melhorar de novo. É a oportunidade de comprar. Eu quero fazer um off-script aqui, que é assim, o que te chamou a atenção? Aí uma curiosidade que a gente quer trazer para o convidado. A nossa audiência que está aqui, inclusive é algo que a gente pode fazer, né? Para a nossa audiência, acho que é uma coisa que a gente pode estrear, que é trazer alguns de vocês que estão aí assistindo para vir para cá,
para assistir o episódio ao vivo com a gente, fazer pergunta direto para o convidado, é um benefício que a gente quer dar para quem acompanha a gente. Então, se você acompanha a gente direto, tem um QR Code que sempre aparece na tela do episódio. Entre em contato com a gente, manda um WhatsApp pra gente que a gente quer te conhecer melhor. Pessoal, nós estamos chegando aqui pro final. Queria agradecer quem ficou aqui com a gente, dizer que foi um prazer receber o Otávio Nossa, aqui. eu não parei de falar. Bom, mas foi sensacional. Assim, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui te escutando, te parabenizar aí pela sua história, pela sua trajetória, por tudo que você construiu, né? Eu acho que é isso, assim, o brasileiro às vezes olha pro empreendedor e pro investidor, para uma pessoa que tem poder financeiro com um certo despeito, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar criando pedestal para a turma e o pessoal tá apedrejando, como se fosse pecado. E eu acho que isso, assim, a gente tem que valorizar mesmo, assim, porque é uma realização, sabe? As pessoas pensam que o investidor, ele é um especulador. Mas o que elas não sabem é que quando você compra uma ação de uma empresa, na verdade, você está injetando dinheiro naquela empresa para ela pegar o seu valor, dinheiro, para ela crescer, para construir outras coisas. E vamos falar assim, eu como empresário empreendedor, eu preciso do dinheiro do investidor para gerar valor lá na ponta. Claro, esse que é o ponto, assim. Claro, sem ele eu não consigo fazer sozinho. Claro. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa. Assim, não voltaria a ter 400 funcionários de novo. Apesar que o que eu li hoje me emociona muito. Tanto me emociona que eu liguei para 4 e vou sentar com eles dia 15, vou almoçar para a gente trocar ideias, ver como é que eles estão e tudo. Que coisa boa. Foi muito legal. Eu agradeço aqui, não sei se eu falei demais, mas... Tá bom demais. Obrigado. Eu acho que a gente pode voltar, inclusive, eu tenho outros casos para contar. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio.